Salve, salve, fã da velocidade! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda! Chegamos com mais um Pelas Pistas, o podcast mais veloz da internet brasileira. Fim de semana de tetracampeão mundial na Fórmula 1. Max Verstappen torna-se mais um tetracampeão mundial na Fórmula 1. Fica entre os 6 maiores nomes do esporte em termos de títulos. Também tivemos uma grande corrida em Las Vegas, vitória do George Russell. Temos já as notícias da Fórmula 2 que volta nesse fim de semana. Todas as discussões da Stock Car Brasil e muito mais pra você. Então já sabe, like no vídeo, se inscreva no canal, no YouTube. Nossa contagem pros 100 mil tá avançando. Tem muita gente que ainda não era inscrita, tá chegando. E muita gente que achava que era inscrita e não era no nosso canal do YouTube. Pode mandar já sua inscrição, compartilhar em todas as plataformas de áudio. Estamos na Zap, em todas as plataformas. Vamos nessa, turma! E aí, senhores, tudo jóia? Vocês são um combinandinho hoje de camiseta aqui, hein? Olha só. Sai fora, Cris. Olha aí. Aqui, ó. Cada um com o seu... Com o seu papai. Com o seu papai. Olha aí. Uns dois de cinza. Ficou bonitinho. Faltou só o boné pra ficar mais... Você tá com um cabelo mais modernoso, Christian, ultimamente. Só comentou, colocaram nos comentários. Você tá com um cabelo diferente. Um corte... Vai, vambora, vai. Bora. O Nelson, melhor nem perguntar como tá o corte, porque ele bateu o boné aqui. Já peguei o truque dele. Sobre camiseta, seguinte, turma. Vem aí a Black Friday ou Pelas Pistas na nossa lojinha www.pelaspistas360.com.br. Temos um cupom Black Friday 25. Você vai ter 25% de desconto. É nessa semana, né, Cal? Nessa semana do programa, então você tem que ficar ligado aqui. E, olha só, hein? Estampas 2024, que nem essa aqui que eu tô usando, ó, close na minha aqui. Tô com a do Nelson azul, tem a do Nelsinho e a do Wilson. Já não tem alguns modelos e são estampas 2024. Acabou o ano, estampas novas 2025. Então, quem tem que aproveitar, aproveita agora. E Black Friday também na Rede Pit Stop. Vai aparecer na próxima tela, Rede Pit Stop. Também mandando um Black Friday lá. Mandando um Black Friday também. Precisa de peças para o seu veículo, seu carro. Já sabe, peça é na Pit Stop. Turma! Maximilian Verstappen, aos 27 anos de idade, tetracampeão mundial de Fórmula 1. O 6º piloto que chega à marca de 4 títulos mundiais ou mais na Fórmula 1. Tetracampeão seguido, feito em que Fangio conseguiu ganhar 4 títulos seguidos, de 54 a 57. Vettel de 2000 a 2013 e Hamilton de 17 a 20. Só o Schumacher que venceu 5 títulos seguidos de 2000 a 2004. E aí, o que falar do... Posso nem falar novo campeão, porque já são 4 anos seguidos ganhando, mas do campeão mundial. Foi a temporada mais difícil, como o próprio Max disse, vocês acham? Foi disparado. Você achou mais difícil que 21? Achei. Do que aquela de mano a mano? Achei. Por quê? A de 21 teve a disputa mano a mano, só que os dois carros estavam bem parecidos. Tá. Este ano... a Red Bull estava muito competitiva nas primeiras 6, 7 corridas, daí claramente a partir da 7ª, 8ª corrida, não lembro exatamente quando é que foi, eles foram andando cada vez mais para trás, e a gente pôde acompanhar em vários grandes prêmios, aonde que o Max fazia diferença, quando ele pegava uma condição adversa, que nem Interlagos. Interlagos, até agora estão comentando a corrida, né? Ele mesmo falou que quando ele cruzou a linha de chegada, ele falou... Eu não tô acreditando, né? Não, o título é meu. É. Agora, voltando para Vegas, por exemplo, já não tinha a mesma performance que tinha em Interlagos. Principalmente se você for voltar, comparar o aspecto corrida, né? Na classificação ele não conseguiu passar do Q2, mas daí deu aquele problema lá de bandeira amarela, vermelha, a hora que jogaram a bandeira vermelha, porque claramente era para ele ter passado pro Q3 em Interlagos. Sim. Então foi isso. Eu acho que, na minha opinião, foi o título mais difícil dele, e o próprio Helmut Marko tinha comentado, se não fosse por causa do Max, a gente não teria vencido o título. E eu li outro comentário em algum lugar que se ele tivesse de Ferrari ou de McLaren também teria levado. Ele mesmo falou. Então. Que o terceiro campeão de McLaren ou de Ferrari. Essa é a minha opinião. Eu acho que não tem como discordar disso. Lógico, em 2021 no primeiro campeonato
Ele venceu na última volta da última corrida, agora ele venceu o campeonato com algumas corridas de folga. Mas esse ano ele está disputando o campeonato com mais 7 carros, né? Tem 4 carros que estão vencendo corridas. Foi o único ano que tiveram 7 pilotos vencendo pelo menos 2 corridas, né? Então, assim, em termos de igualdade não, mas aproximação das equipes, né? De performance, esse ano, disparadamente, foi um ano mais próximo, que talvez faça mais diferença o piloto esse ano, porque... Como é que eu vou dizer isso? Eu acho que quando ele disputou em 2021 só contra o Hamilton, parece que tiveram algumas corridas que a Red Bull dominava, outras que a Mercedes dominava, mas o Max também, muitas corridas se defendendo muito do Hamilton, né? A corrida do Brasil aqui, por exemplo, segurou muito, no final não conseguiu segurar. Eu não sei, eu acho que... Aí vai muito do ponto de vista. Eu acho que esse ano ele ganhou com uma vantagem um pouco maior, porém eram mais carros vencendo corridas. Aquele ano eram 2 carros vencendo corridas só, praticamente, ele e o Hamilton. Não sei. Lógico que a tensão era muito maior em 2021, né, do que esse ano. E lógico, ele acabou dando um pouco de sorte no final, fizeram uma estratégia, foram pro all-in, ganharam a corrida e o campeonato. Não sei, acho que sei lá, acho que eu vou falar até talvez 2021 tenha sido um pouco mais difícil, porque era o primeiro campeonato dele, ele chegou em Abu Dhabi com uma desvantagem, quer dizer, na frente, pontuação ele estava na frente, só que quem chegava na frente era campeão, e a Mercedes claramente estava muito mais rápido na última prova, e deram aquela sorte no final de safety car, enfim, aquela história que a gente sabe. E ele tirou proveito daquilo, né? Então, enfim. Acho que a grande diferença do primeiro ano, 21, né? 21, isso. Então, de 21 para agora é o psicológico do Max. Então, ele já tinha sido 3 vezes campeão do mundo. Ele estava muito mais preparado psicologicamente para saber gerir uma situação de disputa de título do que ele estava no primeiro ano em 21. Isso pode ter feito uma diferença muito grande a favor dele nesta temporada. Porém, eu continuo dizendo que eu acho que ele foi mais difícil esse ano, porque o carro dele não performava tanto quanto performava em 21, se bem que a disputa em 21 foi muito mais acirrada contra o Hamilton, diretamente contra um piloto, do que ele teve esse ano. Esse ano ele só estava... Aquilo que ele tinha capitalizado nas primeiras 8 corridas, ele só estava meio que manuseando ela na segunda metade da temporada. Interessante, quero saber a sua opinião também aqui. Qual campeonato foi mais aguerrido, mais difícil, mais disputado de 2021 ou esse de 2024? Pode deixar seus comentários aqui no nosso vídeo. Uma outra curiosidade rapidinho aqui, há 15 anos que nós temos um piloto que é campeão ou Red Bull ou Mercedes. Nos últimos 15 anos, a gente tem essa hegemonia maior da história da Fórmula 1. Eu tinha esquecido, esse fato é interessante. E ampliando essa hegemonia, porque o maior gap de 2 equipes com os pilotos sendo campeões foi da McLaren e Williams entre 84 e 93. Foram 10 temporadas em que um piloto McLaren ou Williams foi campeão. Eles já estão 50% a mais. Já estão 50% a mais de títulos desde 2010, que o campeão ou é um piloto Red Bull ou é um piloto Mercedes na história da Fórmula 1. Falando em Mercedes, sobre a prova agora. Russell, uma prova soberana, um combo perfeito para Mercedes esse fim de semana lá em Las Vegas, de frio, pouca aderência. O que vocês acharam da corrida? Bom, sinceramente, eu não vi a corrida inteira. Eram 3 horas da manhã, eu estava em Goiânia, tinha corrida, eu vi os... Não dava pra acordar pra mais cedo. Eu vi que você até pegou um perrengue, alguma coisa aconteceu lá, que você tava cavando. Pra gente depois, mas... eu acho que a corrida foi um pouco atípica, que era muito frio lá. A Mercedes, eu não sei... Perguntei pra algumas pessoas, eles não sabem dizer se eles tinham aquele mesmo esquema que eles tinham alguns anos atrás, foram pego de conseguir esquentar o pneu um pouco mais que os outros, com o alinhamento do carro, né? Com aquelas... O negócio se puxava pra frente e pra trás. Exatamente. Mas ninguém sabe muito bem por que a Mercedes estava
tão mais rápida que todos lá em Las Vegas. A única coisa diferente, né? A única variação de Las Vegas, lógico, a pista de rua e tudo, mas é que a temperatura era muito baixa. Então, por algum motivo, a Mercedes tinha uma vantagem enorme nessa condição. Que lembrou muito o Spa, né? É isso que eu ia falar, que coincidentemente, todas as vezes que a Mercedes performou nesta temporada extremamente bem, foram em temperaturas baixas. Inclusive, a Mercedes chegou a cogitar fazer uma parada só com o Russell, que tipo, tava realmente aguentando. Só não pararam por uma questão, que tem um safety car, então por segurança já colocam um segundo jogo de pneu. Mas eles estavam cogitando fazer, que nem fizeram em Spa, uma parada só pro George Russell. A gente falou desses negócios de 7 pilotos, né? Vencendo. Olha só que curiosidade também. São 6 pilotos diferentes vencendo nas últimas 6 corridas. Voltamos para um recorde que aconteceu em 2012, quando também nós tivemos da 3ª à 8ª corrida, 6 pilotos diferentes vencendo. Esse ano foi o Piastri em Baku, o Lando em Singapura, o Leclerc em Austin, Sainz no México, Max no Brasil e o Russell em Las Vegas. Lá em 2012, Rosberg na China, Vettel no Bahrein, Maldonado na Espanha, o Webber em Mônaco, o Hamilton no Canadá e o Alonso na Espanha. Então, volta um ano atrás. Um ano atrás foram 10 seguidas. 10 não, acho que até mais, né? Não, seguidas foram 10. Ah, não, foram 10, isso. Até que ele tava pra quebrar o recorde, isso, né? Ele quebrou o recorde de 9, seguidas foram 10. E da Red Bull, todas menos uma. E daí, aonde ele não conseguiu a 11ª foi em Singapura, não foi? Foi a vitória do Carlos. Não, bem interessante. Sobre a corrida, já que eu falei de Carlos, e a treta andou muito. Hamilton, boa, vamos falar sobre Hamilton. Muito. Andou como a gente já viu ele nos seus melhores dias. Tipo Silverstone esse ano? Ou igual Silverstone. Tipo, andou muito. E é óbvio que ele mesmo se culpou, né? Logo depois da classificação, se ele não tivesse cometido os 2 erros, ele com certeza teria largado na primeira fila se não tivesse feito a pole, e talvez se tivesse feito a pole ele teria dominado a corrida, porque em vários momentos da prova ele era mais rápido que o Russell. E quando você tem que sair lá de trás, é bem diferente de você conseguir planejar a sua corrida do que quando você sai em primeiro, né? Então o Russell, além de ter o carro mais rápido do final de semana, ele conseguiu ter uma gestão de pneu muito melhor do que o Hamilton. O Hamilton tinha que estar atacando, tinha que estar andando com a faca nos dentes o tempo todo. E é claro que o desgaste de pneu acaba sendo diferente do carro dele para o carro do Russell. Isso me chamou bastante atenção. Então você acha que ele andou mais do que o Russell esse final de semana, na corrida? Eu acho que ele andou. A minha opinião é, se ele tinha um carro mais rápido do grid, ele e o Russell, era obrigação dele ter largado na primeira fila. Foi isso que eu tinha comentado, que ele errou na classificação. O Russell com o melhor carro largou na primeira fila e sumiu. Ele podia ter acelerado mais se ele quisesse. Não acelerou porque estava 30 segundos na frente. Para que eu vou ficar arriscando aqui se eu tô com 30 segundos na frente? Você então, pode assim, analisar desse jeito também. Mas assim, o carro deles claramente estava o que a Red Bull estava o ano passado em alguma corrida. Também então acho. Você vir lá de trás, passar todo mundo de várias formas, estratégia, undercut, isso, aquilo, né? O Max, ele largou algumas vezes lá atrás, ano passado, com o carro ganhou o pé nas costas, porque o carro era muito mais rápido. Então, fez uma corrida legal sim, mas o Russell completou o trabalho, né? O Russell, beleza, tomou o melhor carro, fez a pole, ganhou a corrida. Ele errou na classificação. Ele errou na classificação, mas até o momento da classificação ele também tinha dominado tudo. Então a gente pode virar e falar assim, o Hamilton era mais rápido que o Russell e só porque ele errou na classificação... Mas é isso aí que diferencia às vezes no final de semana, né? Tipo assim, o cara que não erra e completa tudo, e o cara que talvez tá um pouquinho a mais do limite, comete erro e acaba largando lá atrás e não tem a chance de ganhar a corrida, desculpa. Então assim, eu tô botando lenha na fogueira aqui não, só tô falando assim, andou muito bem, mas ele fez um damage control do que ele errou na classificação e ele não precisava, ele facilmente teria largado, pior dos casos, 4º, 5º, porque o carro era claramente muito mais rápido esse final de semana na Mercedes do que todos os outros, né? Porque hoje em dia a gente sabe que não é fácil você largar em 10º
Sim. E vir passando é praticamente impossível, porque você tem 4 equipes Em com condições carros normais. muito competitivos. Esse final de semana, por acaso, né? Porque a gente sabe que a Mercedes tem uma vantagem em temperatura baixa, eles andam melhor e esse final de semana dominaram, assim, sem nem dúvida. Não, um ponto interessante que você acabou de falar é que hoje em dia, ao contrário das outras temporadas, não é tão fácil você largar em 10º e você conseguir ir para frente. Mais um motivo, porque eu acho que ele fez uma corrida boa. Então, eu achei que ele guiou muito bem. Enfim, adoraria se ele tivesse largado em segundo. Como teria sido a corrida? Como teria sido a corrida, naquela disputa direta entre Hamilton e Russell. Será que teria dado Russell? Será que teria dado Hamilton? Será que aquilo que a gente está enxergando do 10º para o 2º lugar dele teria revertido em performance e ele teria conseguido matar o companheiro de equipe dele largando em segundo, os dois brigando meio que no mano a mano, que infelizmente não foi o caso. A hora que ele começou a chegar no Hamilton, a hora que ele começou a chegar lá no Russell, faltava o quê? 5, 8 voltas para terminar a corrida. E o Russell depois, tipo, beleza, chegou, deu a resposta e... Então, exatamente. Russell. A gente fala muito pouco do Russell. A gente já bate nessa tecla aqui no Pelas Pistas há bastante tempo do Russell, de pressão que pode acontecer com ele e tudo mais. Mas ele já bateu no peito e disse que ele pode desafiar Max Verstappen nos próximos anos. Eu acho Ele que tá pronto pra ser um líder, pra ser um cara de brigar para título, o Russell? Vai depender do carro dele. A gente já discutiu sobre isso. Das 4 equipes esse ano, a Mercedes eu diria que, na média, é um carro um pouco abaixo daquelas 4 equipes. Né? Na Mercedes, Ferrari, Red Bull e McLaren, na minha opinião, tem 3 muito boas e essa também tá um pouco abaixo. Que essa ela oscila, tipo, ela ganha como ganhou em Las Agora, Vegas e às vezes fica atrás de outras. Só que Indo em linha com isso que você está falando, reflete na pontuação do campeonato. sim, mas, porém, agora tem o caso Red Bull. Se tiver, eu não sei, se o Pérez ali, por exemplo, às vezes pode ser que as 2 melhores disparadas seja a Ferrari e a McLaren, só que o Max tá tirando leite de pedra. A gente não sabe disso. Ou, se tivesse um piloto do lado do Max, estaria terminando, em média, só 1 ou 2 posições atrás dele, aí a gente ia falar, pô, a Red Bull tá muito melhor esse ano. A gente só não tá falando isso porque tem um terminando em 10º toda a corrida e outro terminando top 3 quase toda a corrida. Então, é difícil ter essa... A McLaren e a Ferrari ficam sempre ali porque tem 2 pilotos bons. A Red Bull parece que dominou uma fase e agora fazendo um damage control no final do ano. Mas, de novo, será que se não fosse o Max naquela Red Bull, eles teriam vencido o campeonato? Se fosse o Russell no lugar do Max na Red Bull, será que ele teria vencido o campeonato? Segundo o Helmut Marko, não. Segundo o Helmut Marko, não. Mas segundo você acha que o Russell ganharia o campeonato se estivesse na Red Bull? Esse ano. Esse ano. Você acha que ele ganharia? Agora, voltando pro Russell. Volte pro Russell. Ele tá no 3º ano dele de Mercedes. Isso. Primeiro ano, Russell foi muito bem. Sim. Ele surpreendeu. Segundo ano, Hamilton foi melhor que o Russell. Terceiro ano, o Russell destruiu o Hamilton. Cara, destruiu. Se a gente for pegar pontos, a diferença é muito pequena. Tá, mas dos se eu dois. for pegar a performance, principalmente de classificação, sim. é muito grande. A classificação tá grande. Classificação tá tipo, o quê? 15 ou sei lá, 13. Tá grande. Apesar não, tá bem grande. do tempo, é que essa vai acabar com a diferença, porque Lógico. 10 segundos. A hora que você fizer a média, vai dar uma discrepância. Mas estava muito perto, mas realmente, em termos de quali e placar, tava bem grande. Tá, mas se a gente pegar as 3 temporadas do Russell na Mercedes, ele ganhou do Hamilton em 2 temporadas. 2 temporadas. Ele tá 217 a 208 em termos de pontos aqui pros dois. Lembrando que também o Russell teve a desclassificação da Bélgica. Então, voltando à sua pergunta, ele está preparado para fazer um tete-a-tete com o Max Verstappen? Eu acho que ninguém está preparado, para dizer a verdade. Tá, mas ele é um cara que, por exemplo, agora vamos colocar um outro fator em questão. Que muita gente fala que o Norris foi cabeça fraca, o Norris não tem uma mentalidade de campeão. Se fosse o Russell disputando o título no lugar do Norris, faria mais frente? Faria... É muito difícil dizer isso, né?
Eu acho que os dois são parecidos, mas é muito difícil. Hoje em dia, a sua comparação direta é seu companheiro de equipe, né? É muito difícil você comparar uma questão dessa, assim. Eu não sei falar. Eu acho o Russell um cara que, se tiver uma chance de brigar por título, é um cara que vai... Ele é o chamado, né, o material de campeão do mundo. A gente vai descobrir no dia que a Mercedes entregar um carro Pra ele. pra ele, altura. né? Eu acho que ele tem grandes possibilidades. Na minha opinião, ele só veio crescendo. Agora, será que ele cresceu ou se é o Hamilton que também deu uma desacelerada? Isso a gente nunca vai saber, né? Será que ele já não entrou naquela fase Tá acabando o da ano. carreira, da idade, de tudo que ele já conquistou? Ele conseguiu o sonhado contrato Ferrari, né? Então, eu vou pra Ferrari, eu vou fazer mais, sei lá, 2 anos lá na Ferrari e daí provavelmente parar de correr. Ou de repente continuar, se ele estiver tão motivado, se a Ferrari entregar um carro ótimo para ele. Mas não é fácil fazer essa análise porque é difícil a gente conseguir tentar enxergar se o Hamilton que deu uma piorada ou se foi o Russell que realmente cresceu. Mas das 3 temporadas, se eu tivesse que escolher uma do Russell, independente que ele não tá tão bem no campeonato, eu iria com essa. Com essa aqui. Exatamente. A mais forte do Russell, com 2 vitórias, ele que tem 3 na Fórmula 1. Foi a última dobradinha da Mercedes, tinha sido aqui no Brasil, 2021, primeira vitória do próprio George Russell. Você falou de Ferrari. E o bafafá lá do Leclerc com Em o espanhol, Carlos, né? em espanhol, Fala em El espanhol que ele mimimi. entende, né? Então, frescurite, o que vocês acharam? Eu achei, sei lá, obrigado por... Eu acho que foi mais uma decepção da Ferrari que eles não conseguiram talvez ganhar uma prova que tinham chance para diminuir a diferença para a McLaren nos construtores e perderam muitos pontos do que... Não sei. Talvez tenha muita coisa também por trás, nos bastidores, que a gente não sabe, né? Que resultaram numa frustração dessa do Leclerc, né? Então, não sei se já aconteceram outras coisas que talvez foi somando na cabeça dele e ele acabou espanando depois da corrida, né? Então, mas a gente sabe que a Ferrari tem acertado ultimamente umas estratégias, mas ela é uma equipe conhecida como errar bastante, né? Hora do pit stops, etc. O próprio Sainz uma hora tá entrando, tá tentando E daí ele mudar a ele estratégia, não exatamente. consegue, aí os caras, ele sai da pista. Mas naquela hora, pelo que eu vi, me corrija se eu estiver errado, ele no começo da volta ele pediu, vamos antecipar, tinha os motivos dele, ou o pneu tava graining, ou tava no trânsito, não sei o que era. E eu não sei se a equipe não deu resposta pra ele, e ele tava entrando no box, e a equipe falou, não, a gente não tá pronto. A equipe talvez tinha que ter falado pra ele antes, Sim. ou tinham combinado, falou, Carlos, você pediu pra entrar no box, se a gente tivesse te dado ok, você entra, a gente não te deu ok, por que você tentou entrar? Sim. Entendeu? Então, Ele alegou falta de comunicação ali. Então, assim, ali eu não boto culpa 100% na equipe. É 50% dos dois. A equipe não ter falado não pra ele antes. Tá. E ele por ter entrado sem ter o ok da equipe, entendeu? Então, tem esses dois lados aí. Os 2 lados ali. Boa. mas eu acho que você tinha comentado um negócio, Thiago, bem interessante, né? Eu acho que foi mais frustração da Ferrari por ter perdido essa oportunidade de ter feito a diferença no Mundial de Construtor. Tudo bem, eles têm uma chance muito grande de levantar esse Mundial de Construtor, mas Mas perderam uma chance de diminuir Sim, ainda mas mais o desabafo gap. do Leclerc não teve nada a ver com isso, né? Uma coisa Não, mais pessoal. não. Mas eu tô falando, eu tô voltando mais... Tá, do erro em geral deles. Exatamente. Sim. Mas tenha talvez, sei lá, a gestão de corrida da Ferrari, talvez os caras pensaram que poderiam ter ganho a prova e não ganharam a prova, e o cara, aí já acontece esse negócio, o cara vai e passa quando não era pra passar, então tipo, já faz um desabafo acumulado de um monte de coisas, Sim, tipo, sim. frustração da corrida, frustração da situação, e tipo, o cara deu uma... E também lembrando que a McLaren teve um final de semana
bem ok Sim. para fraco padrão McLaren ultimamente, Sim. né? Então, de repente eles não vão ter essa oportunidade de novo. Então, era uma oportunidade para capitalizar bastante em cima da McLaren. Vai ver, eles vão para a próxima corrida, a McLaren vai estar performando naquilo que eles estavam, por exemplo, sei lá, na Hungria, vai. Sim, no bom ritmo das últimas provas. Interessante isso daí. Mas será que a McLaren vai voltar a performar depois que rolou aquele negócio de deduragem de água no pneu, isso, aquilo? Porque desde que a Red Bull dedurou eles no Brasil, ou um pouco antes, eles não têm feito muita coisa. O Brasil foram péssimos, tudo bem, era uma situação diferente, era chuva. Não, mas, por exemplo, o Brasil na sprint, que foi seco, primeiro e segundo. Sim, mas não abriram. O Max terminou na bunda deles. Terminou na bunda deles. Mas... Entendeu? Então, assim, na corrida anterior disso aí, eles tinham desaparecido. As 3 anteriores disso aí, eles estavam muito mais na frente. Aí, de repente, com isso aí, os 3 carros terminaram praticamente juntos. Então, assim, esse gap deles diminuiu muito depois, não sei se tem coincidência ou não, mas depois da Red Bull dedurar muito eles, que acho que agora eles vão, a Red Bull já ganhar o campeonato, então estão se lixando, mas quando chega aquela pontuação tensa que tem chance de uma vez o campeonato, começa a vazar as coisas, né? Tipo, ó, ele tá fazendo isso, ele tá fazendo aquilo. Começa aquele negócio pra um tentar frear o outro, né? Aliás, essa Amazona na FIA tá um negócio assim, tipo de... Pessoas graúdas da FIA indo embora, ninguém gostou que o diretor de prova saiu. Daquele negócio que eu te mandei. Então tá Acho que ninguém ficou sabendo, né? Até Não, meio em cima da hora, né? Em cima da hora e aquelas coisas, né? Por que ele, não eu, sabe? Um monte, tá gostoso o clima na FIA lá. Aliás, FIA vai ser assunto daqui a pouquinho, porque teremos mais uma nova equipe no grid da Fórmula 1 para 2026, a Andretti, que não vai ser mais Andretti. Saiu o Andretti, a equipe foi aprovada. A gente vai falar disso aqui daqui a pouquinho no Pelas Pistas de hoje. Você falou sobre a Red Bull, que a Red Bull não tá tão aí, mais ou menos, porque o Helmut Marko deu uma declaração dizendo assim, ó, por causa do Pérez, os funcionários não vão ganhar o bônus de fim de ano de título de... Deve ser bom o Natal deles. Deve ser bom o Natal do pessoal ali. O Pérez vai estar... Apesar que o Pérez deu uma declaração que eu achei meio esquisita aqui, mas tudo bem, vou registrar aqui. Ele disse que estou perto de dar a volta por cima, o ritmo existe. Então ele tá perto de garantir que ele vai ficar o ano que vem. Só se for isso, né? Ele que foi eliminado 6 vezes no Q1 nessa temporada. Em defesa do Pérez, ele fez uma ultrapassagem maravilhosa, lá no final da reta, passou 2 carros. A hora que eu vi ele se enfiar por dentro, exatamente. A hora que eu vi ele se enfiar por dentro, eu falei, vai dar zica aí. Não, também achei que ia dar um melelê ali. Falei, não vai dar certo ali. E passou bem. Foi um bom ponto. Mas o ritmo de prova dele não é ruim. Mas a diferença dele pro Max são 6 Q1. É muito grande. São 6 Q1, tipo, que ele tomou nesse ano. É muita coisa. E se a gente voltar... Não sei se o Max tem 6 Q1 na carreira. 2 temporadas atrás, quando ele terminou em segundo ou terceiro no campeonato, o Pérez, há 2 atrás. Em 21, ele ficou pra Aquela trás. melhor temporada Ele foi vice ano Pérez. passado. Foi o ano passado. Ele conseguiu ser vice? Conseguiu ser vice ano passado. Tá, então, vice o ano passado. A outra ele perdeu pro Leclerc. Só que o Max tinha o dobro de pontos que ele o ano passado. Sim. Certo? O Max teria sido campeão de construtor sozinho. Então, se você for analisar o delta de pontos esse ano, é um pouquinho mais que o dobro, tá? Mas não é nenhum absurdo a mais. A gente também já comentou sobre isso no acho que é uns 5, 6 episódios atrás, as outras equipes que se aproximaram pra caramba da Red Bull. Sim. Mas a diferença dele pro Max continua sendo... É maior, mas não é que antigamente os dois andavam bem próximos e agora tá uma diferença grande. É que o Max também piorou porque o carro dele não tá performando que nele performava o ano passado, 2 anos atrás. Ô Cris, mas até o começo do ano, o Pérez andou legal. E 2 anos ano passado, ele ganhou corrida. Tudo bem, mas você já falou, andou legal. Não, andou legal assim. Andou legal, andou top ok, 5, mas então, se espera de um piloto... mas ele está esperando muito mais, né? Eu acho que se ele fosse top 5 constante, top 6 constante,
a Red Bull tava brigando pelo título de construtores. Agora, olha por outro lado. Se você pegar a dupla da McLaren, eles estão bem mais próximos. Sim. A dupla da Ferrari, eles estão bem mais próximos. É o andar próximo. Então, ele não consegue andar próximo. Por isso que eu falei. Mas nunca conseguiu. No ano passado ele conseguia. No ano passado ele... Porque o gap dos carros eram maiores. Porque o gap dos carros era maior. Mas ano passado ele ganhou prova. Então, mas o meu ponto... E não é que ganhou... E assim, ano passado ele ganhou acho que 3 corridas. Posso estar errado aqui. Mas no começo do ano, que ele ficou 1 ponto atrás do Max. Até... A 4ª corrida. Foram as 4 primeiras que... Pô, uma delas ele ganhou... Baku. Em Baku. Ganhou. Tipo, absoluto. O cara... Mas lá é uma pista que ele anda bem. Esse ano também ele andou mais próximo do Max lá. Mas você tava até na frente do Max. Ele... Não lembro agora. Na hora que bateu lá com a Ferrari. Pode ser. Mas você vê que ele é um cara que... Ele tava mais perto. E realmente, da metade do ano pra trás, ano passado ele começou a cair. E esse ano, depois da 5ª, 6ª corrida, de novo, ele sumiu. Tanto que o que se fala de novo é que a Red Bull vai tomar uma decisão no final da temporada em relação ao Pérez. Vão esperar tudo. E aí eles colocam o Colapinto de novo naquela questão. Eu sei que é meio repetitivo, mas só pra atualizar. O Colapinto ainda é observado pela Red Bull, apesar das batidas dele. Aliás, a Williams já tá batendo o limite de teto de gastos e diz que se tiver mais uma batida forte... Eles talvez façam um carro só. Vão fazer um carro só para próximas etapas. Eles não vão conseguir colocar os 2 carros pra etapa. Que o negócio já tá no... São 11 batidas fortes que eles tiveram no ano. 4 com o Albon, 4 com o Colapinto e 3 com o Sargent, que bodegou o teto de gastos deles lá. O Lawson, ele é mais favorito que o Tsunoda, apesar do Tsunoda ter feito 4-0 pra cima do Leon Lawson. Que o Horner não viu o Tsunoda mentalmente pronto, além de questões de feedback com os engenheiros. O Tsunoda fez um comentário interessante, né? E eu vou concordar com ele. Todo mundo que enfiaram lá para tentar derrubar o Tsunoda lá na Visa Cash App, o Tsunoda acabou derrubando o seu concorrente. Por outro lado, eu vou concordar com o Horner. Eu não acho que talvez ele mentalmente esteja preparado para sentar no Red Bull e para ir cabeça a cabeça contra o Max, viu? Tem que ver se eles querem um cabeça a cabeça contra o Max ou se eles querem alguém que faça melhor que o Pérez. Tá bom, mas pelo menos próximo do Max. É isso que eles querem, porque agora, como tá todo mundo muito mais comprimido, todas as outras equipes, e eles pensando no Mundial de Construtores, ao contrário do que ele fala, que eles não estão pensando no Mundial de Construtores, eu imagino que eles estejam, porque é bastante dinheiro. É o bônus. Eles precisam de alguém melhor que o Pérez. Alguém um pouquinho pior que o Max, mas melhor que o Pérez. É isso que eles precisam. Agora, fazendo justiça ao Tsunoda, todo mundo que eles enfiaram no lado dele, o Tsunoda foi melhor. Tirando o começo com o Gasly, mas De Vries, Ricardo e o Lawson agora. Tá bom, mas o começo com o Gasly já tinha experiência na Fórmula 1. Da própria Red Bull, tudo. Da própria Red Bull, ele tinha sido rebaixado da Red Bull lá pra Visa Cash App. O Tsunoda tava entrando meio que... te jogaram no fundo da piscina, vai lá, se vira. Então... É isso. Algum outro assunto do Grande Prêmio de Las Vegas ou podemos entrar na questão Andretti, GM, Cadillac? Podemos mudar de assunto, né? Não nessa. Nessa última segunda-feira saiu a notícia de que a Fórmula 1 aprovou a equipe General Motors Cadillac para ser a 11ª equipe no Mundial de Construtores, de pilotos de Fórmula 1 em 2026. Toda a estrutura que estava sendo montada pela Andretti que havia vencido, né, a licitação para abrir uma equipe de Fórmula 1, foi rebaixada pela Fórmula 1, a FIA autorizou, a Fórmula 1 vetou, agora em que Andretti, como já até anunciamos aqui no Pelas Pistas algumas semanas atrás, que o Michael Andretti saiu do grupo Andretti Global, os investidores acabaram expulsando o Andretti da sua própria equipe, teve o acordo com a General Motors, e aí teremos a 11ª equipe na Fórmula 1 em 2026. 2 carrinhos a mais no grid aí, ó. Isso é bom demais, né? Isso é bom, hein? Só que é daqui a um ano já, né? Tá bem perto, né? Muito tá bem perto. Muito perto. Bem curioso pra saber como que... Agora, eles têm uns fatores
em pró deles, né? Sim. Como eles não estão ainda no Pacto de Concórdia. Pacto Concórdia. Isso é até legal, umas informações bacanas aqui. Eles não estão no Pacto de explica isso Concórdia. aí. Eles podem ficar... Eles não precisam seguir o mesmo regulamento. Exatamente. O mesmo regulamento da Fórmula 1. Ou seja, eles podem trabalhar, 24 horas no túnel de vento, como já estão fazendo já há alguns meses no túnel de vento da Toyota. Então, eles não têm teto de gastos, eles não têm limitação de... Horas de túnel de vento. Então, eles estão podendo trabalhar à vontade nesse carro de 2026. Já são 200 pessoas contratadas pela equipe. Estão contratando mais, especialmente um team principal. Tem uma questão que é o problema que eles têm hoje maior, que é motor, câmbio e suspensão. Não vai dar tempo de estar pronto para 2026. Então vamos pegar de outra montadora. Vou pegar de outra montadora. A favorita é a Ferrari. De eles pegarem para a Ferrari esse kit de motor, suspensão e câmbio. A segunda alternativa era a Honda, mas só teriam motor, não teriam suspensão e câmbio. Então tá aí, essas são essas... Uma coisa que nosso público quer saber, por que do nada a equipe GM foi aceita aí durante tanto tempo? Eu acho que aconteceu um fator de repente, atitude do Michael. Eu acho que ele entrou, ou ele tentou entrar na Fórmula 1 com a atitude errada. E daí, a partir do momento que tiraram ele do grupo, abriu-se a oportunidade também do grupo GM participar da Fórmula 1. É óbvio que existe interesse da Fórmula 1 que a General Motors esteja participando das competições por vários motivos, né? Um deles por ser uma companhia americana. A Fórmula 1, quem é dona da Fórmula 1 hoje em dia é uma empresa americana, e é claro que eles estão vendo isso como uma vantagem muito grande comercial. Então eu acho que a partir do momento que tiraram o Michael de dentro do grupo, mudou essa situação inteira, né? Uhum. Inclusive são dois fatores. Essa saída do Michael, a gente até já comentou aqui nos desdobramentos da Fórmula Indy, o grupo que comprou não é que comprou, um grupo que investe, né? Comprou umas ações do grupo Andretti. Eles alegaram que o fracasso da Fórmula 1 foi culpa do Michael. Tanto que eles afastaram... Fracasso do programa. Do programa, exato. De não terem aceito Andretti. Que tem a ver com isso que você comentou, de atitude, do jeito que ele chegou. Mas uma coisa também que pesou foi aquele processo que o grupo entrou na Corte dos Estados Unidos sobre uma lei antitrust. Por que não deixaram a equipe fazer parte da Fórmula 1? E a Liberty... Ficou com medo. Ficou com medo, porque a Liberty poderia pagar uma multa de mais de $1 bilhão pro grupo, GM, Andretti, enfim, todas as partes. Então também foi uma maneira de eles, ok, o Andretti não nos interessa. Entrou no meio. Também. Andretti não nos interessa, mas a GM nos interessa. E aí eles fizeram toda essa arquitetura. O Mário Andretti foi eleito como um dos membros do conselho e o Michael disse que vai torcer pro time. Eu li outra notícia, né? O Mário como um dos team principals. Ele tá como conselheiro da equipe. Tá, mas não team principal. Não. Esse team principal eles estão procurando. Admiro muito o Mário. Nossa, ao longo dos meus, 5, 6 anos lá na Haas, quando tava eu e o Michael, várias conversas com ele, jantares e exemplos disso, daquilo. E o melhor exemplo que eu sempre lembro dele, ele chegava pra mim e pro Michael, né? Óbvio que ele sempre torcia pro Michael, mas ele chegava pra gente e falava: por que você não enfia mais asa dianteira na hora de classificar? É só 2 voltas, o pneu aguenta. Quando é que foi a última vez que você escapou de traseira num oval classificando só para dar 2 voltas, né? Ele falou: pode meter a asa dianteira que não tem problema nenhum. É que não era o bumbum dele que estava dentro do carro, mas eu sempre lembro disso claramente. Agora, eu acho que ele agrega ao programa, sem dúvida nenhuma, pela experiência dele. Por outro lado, eu não sei o que vocês acham, se ele realmente está up to date com tudo que está acontecendo na Fórmula 1 hoje em dia, e se ele, por causa da idade dele, pelo amor de Deus, sem desmerecer, sem nada, será que ele não está um pouco defasado naquilo que está acontecendo no mundo da Fórmula 1 atualmente? Meu feeling, esse Mário Andretti, membro do conselho, é meio que assim... Político, exatamente. É uma figura, é o único campeão dos Estados Unidos na Fórmula 1. Sim. Então assim,
Mantém aquele vínculo Andretti, não é o Michael, mas é o Mário. Então, assim, sabe meio que uma... Que tem bem mais nome que o Michael. Exato. É meio que vai. Uma coisa é você... Pô, quem que é o seu conselho? Ah, é um campeão mundial de Fórmula 1, é o Mário Andretti. Sim. Ah, quem que é teu? O Michael Andretti. Ah, ele correu na Fórmula 1. Fez meia temporada em 93. Eu também enxergo Então, desse acho que é jeito, uma coisa meio rainha da Inglaterra, assim. Então, meio... voltando àquilo que eu tinha comentado, se não for pro trabalho team principal, que meio eu que... acho que não, Sim. é só um conselheiro, não... Tá bom. Team Principal, eles ainda estão procurando algum. Mais bacana essas informações que não saíram em lugar nenhum, que só no Pelas Pistas. Aliás, semana passada a gente antecipou isso aqui da Andretti, no programa de terça-feira, que eu falei, ó, o Ed Jordan falou que a Andretti ia correr em 2026. Falamos aqui no nosso programa, dá os créditos, claro, pro Ed Jordan. E aí, a partir de quinta-feira começou o bafafá e na segunda-feira anunciaram essa equipe. Agora, a pergunta aqui tá... Eu até achei tímido, na verdade eu achei que todo mundo ia fazer, mas tá tímido ainda. Pilotos pra Cadillac GM 2026. Você acha que esse telefone da Cadillac começou a tocar forte a partir de segunda-feira ou não? O que vocês acham? Opa! Vocês acham que, por exemplo, vai pintar um americano? Eu acho que sim, deveria. Seria legal. Eu acho Não que tem vai... nada a perder, é o começo da equipe. Aí eles vão pegar um europeu e um americano. Eu não sei de nacionalidade americana, mas alguém que venha da Indy. Eu acho que vão pegar alguém da Indy e algum piloto europeu já existente dentro da Fórmula 1. Sim. Ou, de repente, alguém que tá dominando na Fórmula 2, tipo... Sim. Que eu acho difícil por ser uma equipe nova. Tá. Eu acho que eles vão com alguém com experiência na Fórmula 1 e alguém que venha do lado Eu indicado. acho que vai ser isso também. Hertha, talvez? Não. Tem que ser alguém da GM da Indy, né? Provavelmente. É, verdade. Então, alguém que anda bem na GM. Então seja- vamos ver, ó. Os carros da Penske. Os carros da Penske, eu não vejo nenhum dos três indo pra lá. Não, o favorito Newgarden, dele, eu não Newgarden. vejo o Newgarden indo pra ir. Eu não- Enfim. Do grid da Indy, Quem que você vê? O Hertha? Palou e Hertha. Tudo Palou, top. Eu ia Palou ou Newgarden. Palou e Newgarden. Um dos dois. Um dos dois. Sim. Eu iria... Esquece o fator Honda Chevrolet. Tá. Eu iria Palou, Hertha e Newgarden. Palou, Hertha, Newgarden na Nessa ordem. ordem. Nessa ordem. Eu vejo o Newgarden 0. Até porque o ponto Por quê? forte Por causa da inconstância dele nos circuitos mistos. Eu acho que é o ponto Acho que é o ponto fraco. dele, os mistos. Às vezes ele é muito forte, só que por outro lado, às vezes ele é muito fraco. Tem umas provas que ele estoua muito. Vamos ver, vai ser realmente interessante, mas... e outra coisa também que também não saiu em lugar nenhum aqui. A FIA /Liberty /Fórmula 1, eles projetam um 12º time. Tipo, não tá vetado um 12º time. Pode ser que aí comece outro processo, outra licitação, outra novela, mas um 12º time pode vir e a Fórmula 1 já tem um nome para esse time. Toyota. Eles querem que a Toyota voltem, não só com a parceria com a Haas, que aliás vamos ter um programa muito bacana com o Weil, chefão da Haas, comentando um pouco sobre isso na nossa temporada mais pra frente, nos próximos dias, próximas semanas. Mas a Fórmula 1 tem expectativa que a Toyota seja a 12ª equipe para valer na Fórmula 1. Eu acho difícil, porque a Toyota, ela teve uma experiência ruim tendo a equipe dela, e ela se juntou com a Haas para estar na Fórmula 1 sem muito risco e gastando muito menos dinheiro. Bem menos dinheiro. Então, por que ela teria uma equipe agora do nada? A não ser que ela ganhe algum incentivo fiscal muito grande, que a Fórmula 1 dê a vaga para ela, que não vai acontecer sem quanto é? Os 600 milhões? Isso é verdade. O pagamento virou em torno de 600 milhões de dólares para a entrada da GM. Então, eu não sei, eu ficaria surpreso. Porque isso vai melar todo o negócio. Não vai melar o negócio deles com a Haas, porque Ferrari também tem várias Sim. equipes, né? Mercedes, é normal. Porém, a parceria técnica
né, de desenvolver muitas partes do carro, isso aquilo, não vai mais rolar, né? Teria que mudar muita coisa, né? Para quem não sabe, a Toyota entrou a parceria com a Haas e ela está desenvolvendo muita coisa. A Haas, ela não tem uma fábrica que constrói o carro. Hoje em dia, quem faz o carro dela é a Dallara. Então, eles compram, a Dallara trabalha como se fosse a empresa terceirizada para fazer carenagens, chassi, essas coisas. E a Ferrari faz os motores, câmbio, suspensão deles. Então, é tudo terceirizado deles. E aí, para melhorar um pouco, a Toyota, como ela já tem uma fábrica de Fórmula 1 pronta... Sim. Há 20 anos, né? Fez a parceria com a Haas para desenvolver muitas partes para ela, patrocinando também e para acelerar isso, porque a Dallara simplesmente agia como uma fornecedora. Você me paga, eu te entrego algumas peças. Basicamente isso, entendeu? E a da Toyota ia ser uma coisa mais vinculada a eles, ajudando, desenvolvendo, dando dinheiro também. Podendo usar túnel de vento exclusivo. Exatamente. Quer dizer, não tão exclusivo por causa da GM agora, mas... Voltando rapidamente, falando sobre isso, mas voltando à história dos pilotos, por que a gente não colocou o Pato in the mix? Você acha que o Pato também não caberia nessa listinha? Eu acho que caberia, mas acho que hoje o Pato ele tá muito mais num projeto McLaren do que para uma aventura, talvez, de se desvincular da McLaren. Tá bom, mas se ele tem a oportunidade, não, você concordo. pode ter certeza que ele vai fazer de tudo para se desvincular da McLaren. Concordo. Porque o Zé que tá cozinhando ele, cozinhando em caso que, só que é uma coisa, em caso que, e a outra coisa você ter a oportunidade concreta. Você tocou num bom assunto. Acho que o Pato, olha, eu vou até além. Eu acho o Pato, realmente parando pra pensar agora, melhor que o Newgarden. Melhor que o Newgarden, sim, em mistos. Melhor que o Herta. Eu colocaria, pra mim, o Palou é disparado da Indy. O Herta fez uma temporada muito boa esse ano. Foi a primeira vez que de todas as 5 temporadas dele, sei lá, quantos anos ele tá lá, 5, 6 anos, que eu realmente vi um Herta o ano que vem, tudo dando certo. Sim. Ele é um contender pro título. Chama candidato em português. Eu acho o Pato ainda fazendo até um trocadilho, um bico na frente do Herta? Do Herta. Mas é interessante. Mas é que eu acho que o Palou... E, trocando agora aproveitando mais uma vez, de Pato pra Ganso. Um outro piloto que anda de Cadillac. Tipo, sei lá, o Drugo. Não tem experiência de corrida, mas já ficou vários testando. O problema é que eu acho que eles vão querer um piloto sem ser norte-americano com experiência. Mais experiente. Pegar um Gasly, um Ocon... Só um Bottas um ano parado? Eu acho que não. Não, acho que não. Um Carlos Sainz... Será que tirar da Williams depende de dinheiro e depende de contrato, né? Depende de como a Williams estiver performando também. Então, né, um Colapinto, todos esses caras, e aí um cara norte-americano. Ou pode ser que a gente esteja errado, que eles vão pegar realmente um piloto novo qualquer, um Drugo, qualquer coisa, e um piloto experiente. Mas eu acho que eles vão forçar a barra para tentar pegar alguém norte-americano. Faz muito sentido pra eles. Até porque os primeiros anos deles, começando, sem pressão, e pra ter mídia, seria mais legal pra eles ter um piloto deles, né? Interessante. Podem colocar nos comentários aqui quais seriam os seus favoritos pra serem os pilotos da GM Cadillac a partir de 2026. Vai ser muito bacana isso daí. Certo? Outro assunto antes do nosso momento pit stop de hoje, Fórmula 2 está de volta esse fim de semana. Fórmula 2 voltando com algumas notícias quentes. Lembrando que na Fórmula 2 o Gabriel Bortoleto é o líder do campeonato. Ele tem 4,5 pontos de vantagem para o Adjar, mas faltam ainda 4 corridas, né? 2 etapas duplas. Tem 78 pontos em jogo e são 8 pilotos com chances matemáticas de título ainda na Fórmula 2, que já começa, Cris, com uma notícia que o Enzo Fittipaldi está fora das próximas etapas. O John Bennett foi vice-campeão do que seria a Fórmula 3 britânica. Falei, seria porque mudou de nome, agora é GB3. Ele vai estar no lugar dele. O Enzo que fez o teste da McLaren
Será que ele já passada. fez o teste da McLaren na semana passada porque ele já sabia que ia acontecer algo do gênero? Pode ser. Pode ser. Mas não é o desfecho perfeito para a carreira dele na Fórmula 2, sem dúvida nenhuma. Mas é claro que por trás, os bastidores, né, deve ter acontecido muito mais coisa que a gente desconhece. Desculpa te cortar, teve na semana passada, numa entrevista ao motorsport.com, o Pedro Boesel, que tá cuidando da carreira dele, ajudando na carreira dos irmãos Fittipaldi, comentou que tiveram conversas, de acordo com o Pedro Boesel, sérias para ele correr na Fórmula 1 nessa temporada. Que seria Tsunoda e Enzo, que ele chegou até a fazer um teste com o carro da Visa Cash App. Ele falou num podcast, uma entrevista pro Motorsport. O teste eu desconheço. Ele Era chegou pra a tá nas fazer redes ou sociais, ia né? fazer? Ele chegou a fazer. Eu acho muito difícil ele fazer um teste e ninguém ficar sabendo. E não ter nenhuma fotografia e ele também não se aproveitar disso para soltar para mídia em geral. Eu acho muito difícil, mas enfim. Isso é só um... Hoje em dia, quando é que você consegue ir pra pista com um carro de Fórmula 1 sem ter nenhuma fotografia, sem ter ninguém? O Bortoleto conseguiu enganar a gente uns dias. Não, mas ele mostrou, ele conseguiu enganar a gente por uns dias, é verdade. Mas teve imagem. Mas voltando aos assuntos reais aí da Fórmula 2, eu acho que agora, sem peso nas costas, o Bortoleto vai... Eu acho que ele ganha o campeonato agora. Não tem mais essa pressão, né, de ganhar um campeonato para entrar na Fórmula 1, agora que já tá com um contrato, vai ser legal de ver no final de campeonato deles, né. O Adjar, com certeza, vai estar com peso nas costas agora, Sim. porque ele é o único que não tem vaga ali na frente, então ele vai tentar de tudo, né. Para reverter a situação. Então vai ser interessante ver o psicológico dos pilotos. Bortoleto, muito livre, solto, e o outro carregando um mega peso, sendo o segundo ano de Fórmula 2, tomando um cacete do Bortoleto, que é o primeiro ano dele, e ele não tem uma vaga ainda. Então, vai ser legal de ver as duas últimas da Fórmula 2. Que será no Qatar e também será em Abu Dhabi, assim como com a Fórmula 1. Vão correr essas duas últimas etapas. Turma, o programa tá bacana. Aproveitar e fazer o Momento Pit Stop de hoje. Momento Pit Stop de hoje, turma. Vamos aproveitar e responder os superchats que vocês mandaram na nossa semana passada, durante o chat da primeira exibição. Toda terça-feira, 21 horas no YouTube, tem lá o nosso vídeo em modo de estreia. Então tem sempre uma comunidade muito bacana de... Não só os membros do canal, que também, aliás, um abraço para todos os membros. A gente tá pensando num negócio bem legal pros membros, viu? Aquele desafio de kart tá andando, viu? Com os membros do canal que a gente quer fazer. Responder duas perguntas que vão meio que numa mesma linha aqui. Primeiro foi do Leandro Bennett, que mandou aqui. Até que ponto, com a mentalidade do Ben Sualiem, que é o presidente da FIA, pode ser um problema, que nenhum piloto gosta dele? Especialmente a GPDA, essas trocas de comandos que são feitas sem avisar os pilotos, a questão dos palavrões que o Max teve que pagar, não sei se pagou os serviços comunitários, ou alguém falou, não posso falar. Que ele tem com corrida? Ele tinha um Fórmula 1 privado e deu uma pancada em linha reta. Não. A gente tá falando... É a imagem mais famosa dele. Não, a gente tá falando de histórico de verdade. Eu acho que ele correu de rally, se não me engano. Eu lembrava disso. eu acho que quem deveria estar no lugar dele, já por princípio, deveria ser alguém já mais envolvido com competições em geral e principalmente com Fórmula 1, para sentir os dois lados da coisa. É óbvio que tem o lado comercial, o lado de regulamentação da FIA, tudo, mas também você tem que ter experiência prática, você tem que ter experiência de vivência, que eu sinceramente, nada contra, óbvio, nem conheço ele, nada, mas eu acho que talvez, não sei, de repente alguém que tenha mais experiência. É uma posição extremamente política, né?
é importante acho que é importante você ter tido uma carreira no automobilismo. Mas também... Por exemplo, ele ou o Todd? Cara, o Todd, por exemplo, ele fez aquilo por ego, para se aproveitar da posição que ele estava. Fez um rombo gigante nas contas da FIA, porque ele viajava para cima e para baixo de avião particular e nas contas da FIA. Por isso que o gala da FIA esse ano vai ser na África, num lugar que nunca teve uma corrida de nada. Eu nem sei o nome da cidade. Tem muita gente revoltada que vai ter que ir para a África para receber um prêmio da gala, e são obrigados a ir. Mas estão fazendo isso por causa de dinheiro, porque a África ofereceu um rio de dinheiros para a FIA para ir para lá. E a FIA tá precisando de dinheiro para pagar contas. Tá, então você acha que tem que ser esse negócio que eu tinha comentado de alguém que tem experiência com as competições, não tem absolutamente nada a ver? Não, tem que ter experiência, mas tem que ser uma pessoa que tem um certo... que não esteja lá por 100% por interesses pessoais, entendeu? Eu acho que o lado positivo do Todd, ele tem um histórico gigante no automobilismo. O positivo do Ben Sulayem. Um Ben Sulayem, sei lá o quê, é que, na minha opinião, ele não tem nenhum interesse talvez tão político, porque é um cara muito bem de vida, ele não precisa daquilo pra ficar rico, entendeu? É que ele é apaixonado por automobilismo. Sim. E ele tentou... Ele é muito apaixonado por automobilismo. E o que os pilotos sentem é que ele quer ser amigo dos pilotos, Isso. Ele quer estar ali em volta. Então, talvez não seja o encaixe perfeito. Mas ele não tá ali pra ficar mais rico, pra se aproveitar de alguma posição, entendeu? Diferente do que tinha talvez com o Todd. Então, assim, tem prós e contras dos dois lados. Eu não acho que nenhum dos dois seria um perfeito para aquela posição. Talvez um Ross Brown. Ou outra solução, de repente pegar o atual presidente com um conselheiro, com um consultor, de repente. Alguém que tenha mais experiência do ponto de vista técnico-prático, que já viveu as situações diferentes em diversas categorias por aí afora, e fazer eles meio que trabalharem juntos. O único ponto positivo que eu vejo dessa gestão da FIA é o incremento de algumas outras categorias. Você vê, por exemplo, o Mundial de Rally ganhou uma força, especialmente o Rally Cross Country, que tem um interesse... Rally Cross? O Rally Cross Country. Ah, tá. Tipo, Dakar. Então hoje tem um Mundial de... Sim. Tem algumas outras categorias que tem ganho uma atenção, não só a Fórmula 1. Porque às vezes a gente fica muito focado na Fórmula 1 e esquece do resto, mas algumas outras categorias têm tido um incremento, você percebe, de interesse. A segunda pergunta que veio do Miguel Casimiro, que não é o Casimiro Miguel, é quem assumiria a presidência da Fórmula 1? Acho que ele falando mais a vaga de CEO da Fórmula 1 do que necessariamente da FIA. Toto ou Horner, e qual outro nome vem forte para essa vaga? Lembrando que o Domenicali pode sair no final desse ano. O que eu fiquei sabendo foi que o Domenicali ia tocar MotoGP. E que quem entraria seria uma pessoa da Liberty, que as palavras que eu ouvi, né, os rumores, foi que a promotora da corrida de Las Vegas. Sim. Foi o que eu ouvi. Eu acho que não tem muito a ver, que tem que ser uma pessoa que sabe transitar bem entre as equipes. Não sei se é o caso dela, eu não conheço ela, mas eu acho que não tem muito a ver pra cara da Fórmula 1. Querendo ou não, tem que ter comercialmente, visualmente, tem que ter uma coisa mais ligada à Fórmula 1 e não uma promotora que tá fazendo a Fórmula 1 ao terceiro ano, Las Vegas. O segundo ano. Segundo ano. Que é um evento Liberty. Então, assim... Enfim. Mesma linha, uma figura mais voltada, alguém Sim. mais do esporte, necessariamente, do que um executivo de carreira. Talvez, sim. Christian Fittipaldi. Seria um bom nome, Christian Fittipaldi, presidente da Fórmula 1? Espero que não, senão você vai deixar pelas pistas. Eu acho que alguém... Eu não vejo o Horner saindo de onde ele tá. Eu não vejo o Toto saindo de onde ele tá. Toto muito menos. Horner, ele poderia até ter vontade, porque
ele é vivido a ego, a querer controlar a festinha. Mas o Toto não precisa disso. O Toto é o dono da 60% da Mercedes, sei lá quantos por cento da Mercedes, sabe? Eu acho que ele não precisa mais brincar. Ele nunca pareceu ter... Tá, se for o caso entre Horner e Toto, você é mais quem? Se tivesse que escolher agora. Se eu tivesse que escolher... É agora. Toto. Se eu tivesse que escolher, eu escolheria Toto. Porque eu acho que ele não teria nenhum interesse pessoal fazendo algumas coisas lá. Ele seria muito mais profissional, na minha opinião. Sei, eu entendo o seu lado, mas eu acho que eu iria... Eu acho que para esse... Porque o Horner teria muito mais trabalho, interesse pessoal. O Horner é um cara que, lógico, deve ter um salário muito bom onde tá. O Horner, você acha que precisa trabalhar? Não precisa mais trabalhar. Ah, Cris, não é assim. Esses caras todos... Ué, essa briga toda do Horner desse ano com o pai do Max foi tudo por causa de controle e ego na equipe, né? Não, eu entendo, mas há quanto tempo que ele já não tá lá na Red Bull performando? Tudo bem, mas tá ganhando... É óbvio, ganhou bônus e bônus Tudo e bem, bônus. mas tá ganhando os seus 3, 4, 5 milhões de libras por ano. Beleza, tá? É um cara que deve ter, sei lá, na conta aí... Vamos botar aí, sei lá, 20 milhões de libras, não sei. Tô chutando, tá? Mas mais ou menos isso. Não sei se você concorda ou não. Eu diria que mais, bem mais. Bem mais. Não sei, porque ele é salariado ainda mais agora com budget cap. Mas o dele tá fora. A gente não sabe, às vezes é muito mais importante você acelerar, você ter o cara fora, tipo um Adrian Newey, que vai fazer diferença no carro, né? Um desenhista, um engenheiro, alguma coisa, do que um cara que tá fazendo a gestão da equipe, né? Quem que vai fazer mais diferença no resultado do carro, que vai pagar mais, hoje em dia, é um engenheiro. O Toto Wolff deve ter como é que chama? Patrimônio? Um patrimônio Não, infinitamente maior. Engano, o Toto foi o primeiro bilionário da Fórmula 1. Exatamente. Não se compara o Toto com o Christian Horner. Não, do ponto de vista financeiro. Agora... Exatamente, mas o ponto de vista financeiro é exatamente isso. Um cara vai querer se aproveitar muito mais do que o outro. É a mesma coisa do Jean Todt. Tá bom, Não. mas então, tá. Se você for pensar nisso daí, que você já bateu na tecla de as pessoas se aproveitando disso, quem é que não tenta se aproveitar hoje em dia em qualquer ramo, em qualquer coisa? Por isso que eu falo, o Toto não precisaria se aproveitar de um dealzinho que ele vai fazer mais 1 milhão aqui. O cara é bilionário, ele não precisa disso. Se ele for fazer por ego, talvez, não, mas vai fazer pra tentar fazer uma coisa, pra tentar melhorar, sabe? Ele vai querer se provar que eu vou conseguir melhorar esse produto. Eu vou conseguir crescer, vou conseguir melhorar tudo, enfim. Mesma coisa do Al Samal, sei lá. O Ben Sulayem. Ben Sulayem. Nesse ponto, eu acho que ele não tem tantos interesses pessoais. Eu acho que o Horner tem mais jogo de cintura para caber, e entendo o seu ponto de interesses pessoais, tudo, mas eu acho que se você for comparar um Horner com o Toto, o Horner tem mais... Ele é mais... Porque ele é funcionário, o Toto é dono. Bom, então o funcionário tem que ter mais jogo de cintura dentro da equipe falando as coisas. Então, mais o motivo, porque talvez ele seria a pessoa certa pra estar lá. Não, mas ele tem que falar as coisas certas porque ele é um funcionário. O Toto ele pode falar o que ele quiser, agir do jeito que ele quiser, ir pra corrida, não ir pra corrida, porque ele é o dono do negócio. Então, não necessariamente por causa disso, ele não é o cara certo. Se ele tiver uma posição que ele tá trabalhando pra uma empresa, que seja Liberty, futuramente controla a Fórmula 1, a postura dele vai ser diferente, porque ele não vai chegar e falar você é isso, você faz aquilo, porque ele não é dono, ele tá lá fazendo um trabalho. Hoje em dia a atitude dele é atitude de dono de equipe. O do Horner, ele é funcionário da equipe. São essas pequenas diferenças. Eu entendo essas pequenas diferenças, mas eu acredito que o Horner consegue enxergar o lado comercial da Fórmula 1 muito mais em linha com aquilo que está acontecendo no mundo do que o Toto. Eu acho que o Toto, às vezes tá bom, tá 1-1. O desempate aí. Eu vou de Fred Vasseur. Não, brincando. Eu prefiro o Toto também. Eu acho o Toto mais... Ganha a briga. Um tino comercial melhor do que o Horner.
Beleza. Apesar que o Próximo Horner assunto. é um garagista, também admiro muito, porque é o cara que fez equipe de Fórmula... Os dois começaram 3000, de baixo. de baixo, mas eu escolheria o Toto. Mas tá aí, você pode opinar sobre o Christian Horner, sobre o Toto Wolff, algum outro nome. Lembrando que a gente sempre responde aqui os superchats. E, aliás, obrigado pro pessoal que mandou o superchat pra gente no YouTube. Lembrando também que, olha só, vem aí a Black Friday da Rede Pit Stop. Isso mesmo, tá precisando de peça pro seu carro? Aproveite então, grandes descontos nesse próximo dia 29 de novembro, sexta-feira, Black Friday, toda a comodidade da Rede Pit Stop. Você pode comprar sua peça no site, no WhatsApp ou em alguma das lojas, então você sabe. Peça é na Pit Stop. Peça é na Pit Stop, a maior rede de autopeças do Brasil. Peça na loja, pelo WhatsApp ou site. Pit Stop! De volta do nosso momento Pit Stop, lembrando pra você se inscrever no canal do YouTube. Estamos ganhando mais inscritos, estamos chegando perto ali dos 100 mil inscritos no YouTube. Vai vir uma placa bonita pra gente colocar aqui, entre o capacete do Nelsinho, o capacete do Christian. Fica legal nossa placa de 100 mil inscritos no YouTube. Lembrando também de Black Friday, teremos a Black Friday na nossa lojinha do Pelas Pistas, pelaspistas360.com.br, o cupom 25%, bacana, 25% de desconto, hein? Tá legal aqui, ó. Black Friday 25 na lojinha do Pelas Pistas. Aliás, vamos fazer um negócio? O pessoal tá mandou pergunta, superchat. Seguinte, ó. Você manda uma pergunta no nosso chat. Você que tá vendo aqui, tem que ser na primeira exibição, hein? Não dá pra ser nos comentários. É só pra galera que é fiel ali das 21 horas de terça-feira. Mande uma pergunta. A gente vai avaliar a melhor pergunta. A gente vai dar uma camisa. Pode ser uma camisa, Cal? Uma camisa do Pelas Pistas. O que vocês acham? Por a melhor pergunta. Só que tem que convencer os dois aqui, ó. Câmera nos dois. Esse é o nosso júri pra saber quem vai avaliar a melhor pergunta, hein? Boa. Aí depois vocês veem qual A ideia é de boa. custo cai. Se a dele é a sua. Tá bom. A camiseta. Beleza? Então, perguntas inteligentes, perguntas bacanas, vocês mandem aqui pra gente poder falar no Pelas Pistas. Antes de entrar no assunto Stock Car, só fazer 2 registros aqui. Eu falei de outras categorias, 2 registros bacanas desse fim de semana. No WRC, Campeonato Mundial de Rally, o Thierry Neuville finalmente foi campeão mundial. Piloto belga, que desde 2009 compete. Desde 2012 em temporada completa. Teve 5 vices, 3 terceiros lugares e foi campeão mundial, finalmente, o Thierry Neuville no WRC. O dia chegou pro Thierry Neuville. E ainda sobre off-road, o Lucas Moraes, que já veio várias vezes aqui, o Lucas Moraes, teve o contrato renovado com a Toyota Gazoo Racing para 2025. Ele foi pódio no Dakar na estreia em 23, campeão dos Sertões em 24, venceu 5 etapas do Mundial, terceiro colocado entre os pilotos, Toyota campeão mundial de cross-country. Tá aí o Lucas renovado, então, para seguir com a Toyota e Red Bull pro Dakar em diante. Christian que andou com o Lucas. Nossa, andei. Tem vídeo aqui no nosso canal, aqui do YouTube. Ele quase me matou. Não, eu quase morri de medo, tá louco. Ele Não passou manda Wi-Fi? muito. Não, manda muito. Manda Tá aí. muito. Fico contente por ele, fico contente por toda essa trajetória dele no mundo dos ralis. E eu acho que o mais importante de tudo é que ele conseguiu agora essa associação internacional, né? Então ele claramente já virou um piloto dentro do mundo de rally dele de elite, mas um piloto internacionalmente conhecido. Então era quem começou um dia a carreira aqui no Brasil, tudo, e agora ele já está estabelecido lá fora. Isso é o mais legal de tudo. E tá no melhor lugar do mundo, né? A equipe mais Exatamente, forte, patrocinadores fortes. Não poderia ter melhor, né? É isso aí. Boa sorte ao Lucas no Dakar, que vai começar agora em janeiro, inclusive, o Dakar. Seguimos pelas pistas, Stock Car, tivemos a etapa em Goiânia nesse fim de semana, 2 corridas, falta só mais uma para o campeonato. Algumas corridas ainda não acabaram em relação àquela questão polêmica dos pneus, que trouxemos até o assunto no Pelas Pistas da semana passada. Saber um pouco mais dos bastidores da Stock, Nelsinho, você que correu esse fim de semana, 2 provas sólidas no top 10. Final de semana um pouco melhor pra gente. Vitória do nosso companheiro de equipe, Gaetano, que foi muito bom. Boa. A gente marcou bastante ponto, quase 100 pontos, 90, não lembro agora, 90 e poucos. Então, um 7º e um 6º colocado. O carro não estava perfeito, mas foi uma melhora grande já, comparado com outros finais de semana que a gente
teve, então... Mas foi bom, como pra equipe foi muito boa. Boa. Você largou bem na segunda corridinha. Né, A tua largadinha foi boa. Foi boa. A primeira eu fiquei meio preso do lado de dentro, engavetado. Daquilo que eu vi na televisão, pelo menos o timing de apagar a luz e a hora que você mandou o pé, eu acho que você se aproveitou muito bem daquilo lá. Agora, você não acha que eles apagaram a luz muito em cima da hora? Eu acho que foi na segunda corrida. Sinceramente, eu nem vi. Aquela que o Zonta foi penalizado. Foi a segunda. Foi a segunda. O Zonta foi penalizado? Foi. O que ele fez? Ele queimou? Não, ele mexeu o carro dele, só que pra mim, eles praticamente apagaram as luzes a hora que você tava na linha ali. Na linha. Eu acho que foi muito próximo da linha. Cara, quando você tá ali pra trás da segunda fila, eu tava largando em oitavo, na quarta fila. A gente fica meio que olhando a bunda do carro da frente, e aí você fica olhando meio que de lateral, assim, o carro da fila na sua frente, assim, e você vai meio que no timing da aceleração deles, entendeu? Tipo assim, não dá tempo. Às vezes a gente tem que reagir mais rápido que a luz, se você depender da luz e os primeiros largaram, porque às vezes eles largam, aceleram até um pouco antes da luz. Mas não é igual uma largada parada que você só pode mexer depois que a luz apaga. Quando é uma largada andando, acontece muito do pelotão acelerar um pouquinho antes da luz, entendeu? Você só pode mexer, você só pode realmente começar a ultrapassar ou fazer alguma coisa depois que a luz apagar. Agora, às vezes o pelotão inteiro, os primeiros começam a acelerar um pouco antes, porque a velocidade vai... Você chega lá, vai uns 100, 120 e a velocidade vai aumentando devagarinho, né? Vai subindo o giro. E aí tem uma hora que um dos dois primeiros dá uma acelerada e a hora que todo mundo acelera. Mas às vezes é um pouquinho antes do farol apagar. Então, eu fico mais olhando os carros da minha frente. Cara, começaram a acelerar. Lógico que se acender o farol e eu estiver muito próximo do carro da frente, também não pode. Porque você tem que ter no mínimo a distância de um carro do carro da sua frente. Mas se ele começou a acelerar um pouquinho antes, você tem que acelerar. Lógico, tem um perigo dele aí depois dar no freio, porque não acendeu, e aí vira aquele efeito sanfona, aquela confusão que dá. Porém, você tem que... É uma coisa meio complicada, assim. Geralmente, você vem a 1,5 carro de distância para ter você tem como é que diz? Uma área de manobra. Uma área de tolerância. De tolerância pra você ter meio carro ali pra você começar a chegar perto do cara. Se ele enfiar no freio, você ainda não tá dentro daquela área proibida de estar tão próxima quando acende o farol. Então, assim, tem a hora que acerta, tem a hora que erra. É complicado, mas é sempre muito mais fácil largar na frente do que quando você tá naquele pelotão de trás, que, meu Deus. Aí é você rezar pra não ter nenhum carro atravessado na sua frente. Mas eu achei estranho que eles demoraram. Não sei se a hora que você tava assistindo a corrida também... Não percebi tanto não. Vou ver de novo depois. Na televisão me chamou a atenção. Honestamente, eu nem vi o replay da corrida ainda, então... Eu não justifico aquela mudança de direção lá do Zonta, mas eu entendo por que acabou acontecendo isso. Porque, a ansiedade vai aumentando. Será que vai largar? Será que não vai largar? E eles foram chegando perto lá da linha de largada e daí aconteceu naquilo que aconteceu. Mas foi claro que ele mexeu antes da luz apagar. Foi. Tá. Foi, só que, isso aí é uma coisa complicada pro campeonato, né? O cara tá disputando o campeonato, ele faz um erro desse... Ele tava largando em segundo. Tá largando em segundo e ele já cumpriu a penalidade dele logo na segunda ou terceira volta. Foi logo no começo. Mas dá uma olhada no momento que apaga a luz. Foi muito em cima, eu achei. Boa. Primeira corrida, a vitória do Thiago Camilo. O César Ramos passando no bico ali na chegada. O Felipe Fraga em terceiro, o Fraga em terceiro. Segunda corrida, o Gaetano de Mauro em primeiro, o Ricardo Maurício em segundo e o Guilherme Salas em terceiro. Campeonato que... tá com uma questão em relação à pontuação em jogo, né, Nelsinho? Porque tivemos alguns pilotos que foram classificados por causa de uma polêmica dos pneus. Alguns entraram com recurso. Aí teve a pontuação alterada. O Casagrande era o líder, talvez não seja mais o líder daqui pra frente. Essa parte ficou meio confusa, né? Vou tentar
tentar ser jornalista aqui agora. Rapaz, tem um palhaço perdeu do meu meu lado. emprego aqui agora. Seu... Cara, eu tentei entender, em geral, tudo que tá acontecendo pra não falar besteira, tá? Então, resumindo aqui o que eu já falei pra vocês antes da gente até começar o programa, quem escreve o regulamento é a Vicar, Regulamento da estoque. da Stock Car, todas as categorias, cada promotor, cada dono de categoria escreve seu regulamento, entrega pra CBA e a CBA faz a gestão daquilo, né? É o órgão que controla, faz o controle de tudo que tá acontecendo. Qualquer coisa, seja atitude ou alguma coisa que o piloto fez, como zonta na largada, ou alguma peça que não tá feito direito, não tá posto direito no carro, que pode ser desclassificado. Então, a CBA que cuida dessa parte. E o que a CBA diz é que o regulamento, ele é muito, não é que é muito mal escrito, mas tem muita brecha. A CBA ou a Vicar fala isso? Desculpa. A CBA fala que o regulamento que a Vicar entregou para eles tem muita brecha no regulamento para equipes espertas acharem uma brecha e fazer alguma coisa. Que acontecem Em qualquer categoria. Em qualquer categoria. Porém, quanto pior o regulamento foi escrito, mais brecha dá para as equipes, né? E o que está acontecendo no momento é que, assim, parece que foi detectado depois de uma sessão de classificação, eu acho, no Velopark, que 4 carros da mesma equipe tiveram uma vantagem, não, estavam muito mais rápidos na pista, que alertou todo mundo que a gente viu, né? E aí, obviamente, a CBA foi lá e falou, bom, tem alguma coisa aqui, que foi uma sessão que estava no molhado, os pneus de chuva da equipe, e pegaram para medir, e acharam, talvez, que os pneus estavam mais moles, e resumindo essa ópera inteira aqui, tentar resumir, pelo regulamento estar mal escrito, eles puniram, a CBA puniu a equipe, né, desclassificou a equipe, porque acharam que eles mediram o pneu e acharam que o pneu estava mais mole. Mais mole. Tá? Só que o regulamento está escrito de uma forma que quando foi para o tribunal, a equipe explicou, mas nós não usamos nenhuma substância para amolecer o pneu, fizemos um outro tratamento que não está escrito no regulamento, que não pode. Ser feito. Perfeito. Então, no tribunal reverteram a desclassificação desses 4 carros. Mas olha onde vem o problema um pouco que fica confuso para todo mundo. Até quinta-feira da semana passada, bom, lembrando que os 6 primeiros carregam lastro de sucesso, 5, 6 primeiros carregam lastro de sucesso na Stock Car. Para a classificação do campeonato. Para a classificação do campeonato. Então, até a etapa de Goiânia, o líder tinha que carregar 30 quilos, depois 20, 25, 20, 15, enfim, é de 5 quilos os 6 primeiros, basicamente. Até começar o final de semana, os 4 carros dessa equipe tinham levado a penalização e tinham sido desclassificados daquela etapa. Perfeito. Que tinha supostamente os pneus adulterados. E aí muitos deles saíram dessa lista dos 6 primeiros, então não carregaram peso durante o final de semana. Para Goiânia. Então você pega um exemplo, Felipe Batista, ele terminou a primeira corrida, se eu não me engano, em 6º, uma posição na minha frente, e na segunda corrida ele terminou em 7º, uma posição atrás de mim. Então a gente ficou as 2 corridas quase disputando o final de semana inteiro. Só que ele não carregou nenhum peso, porque com a desclassificação dele, ele estava em 8º no campeonato, alguma coisa assim. Na segunda-feira, depois da corrida, ontem no caso, chegou o julgamento que eles não iam levar o desclassificado. Eles iam voltar reverteram a desclassificação deles. Então, o Felipe volta a ser líder do campeonato e ele fez o final de semana inteiro de Goiânia sem os 30 quilos. Que ficou com o Casagrande. Que ele devia ter levado. Sim. E a questão agora, eu não tô falando que eram para ser desclassificados ou não. O problema é que, assim,
o Felipe Batista teve uma vantagem enorme, porque se ele tivesse feito essas 2 corridas com os 30 quilos, com certeza ele não teria ficado em 6º e 7º, né? Junto com aquelas posições Talvez que a gente ficou. mais ou menos o que o Casagrande andou. Tipo, pra baixo dos 10º, mais ou menos, nas provas. Talvez ele teria andado pra lá, que ia chegar em Interlagos com outra pontuação. Sim. Então, o que tá chateando muito todos os pilotos, as equipes, não é nem a questão que eles deviam ter sido classificados ou não, mas essa questão da CBA punirem eles, vai pro tribunal, nada é decidido até depois da corrida. Aí, por exemplo, vão chegar em Interlagos agora, o Felipe volta a ser líder do campeonato, não é mais do Casagrande. Ele fez o final de semana inteiro de Goiânia. Tô usando só um dos carros, tá? Porque acho que tem uns 2 ou 3 carros dessa equipe que tá entre os 6 primeiros. Tá. No mínimo 2. Mas fizeram o último final de semana sem laço de sucesso. Tiveram uma vantagem enorme. Vão chegar em Interlagos agora com mais vantagem ainda, porque agora todo mundo tira o peso pra Interlagos pra última etapa. Porém, é bem provável que o Felipe talvez teria feito muitos pontos a menos. E o Gabriel Casagrande e o Felipe, por exemplo, iam ter chego lá empatados no campeonato. Sim. Que agora não é o caso, que ele vai chegar com uma vantagem, se eu não me engano, de uns 30 e poucos pontos, até 40 pontos, eu não lembro de cabeça. Então isso que é muito confuso e não é bom pro esporte. Sabe? Que precisa, acho que além do regulamento ter que ser escrito melhor, esse papel que eu tô segurando aqui é todo o processo que teve no tribunal, né? E uma das coisas que mostram aqui é gráficos dos pneus estarem talvez mais moles, etc. Mas que não vem o caso. O caso Todo é que o processo que rolou no tribunal. Exatamente. Tá aqui Então eu tentei ler o máximo para entender. Eu acho que o laudo tá aqui da Hankook, que diz que, na opinião deles, o pneu tem até 6% mais mole, etc. Enfim, é uma coisa pública, qualquer um pode entrar no site da CBA e baixar isso aqui. Mas a forma que tudo isso é feito dentro da categoria, né? Essa questão desse final de semana que não correram, não foram classificados, não foram, depois foram de novo. Isso é uma bagunça muito grande, entendeu? Para a maior categoria do Brasil, entre Vicar e CBA, sabe, eu não tô botando o dedo nenhum no outro, mas entre os dois isso não pode acontecer. É a maior categoria do automobilismo do Brasil. E a gente, querendo ou não, a gente é comparado com a V8 na Austrália, talvez um pouco como a DTM na Europa, talvez, não vou dizer a NASCAR, mas tem assim... vários sites que inclusive estão transmitindo a prova. Estão transmitindo a prova de vocês para fora do Brasil. Exato. Então é muito... E você vê, piloto brasileiro sai daqui da estoque e... Vai correr Le Mans, vai correr Le Mans, vai ganhar Le Mans, vai ganhar isso, vai ganhar a prova então, fora. Assim, é muito triste ver isso acontecer no Brasil. Sabe, é muito chato isso acontecer, né? Então, eu não tô... Eu acho que a equipe em si... A equipe de corrida sempre vai procurar brecha no regulamento. Isso existe na Fórmula 1, na Fórmula Indy. A gente viu a Penske, que é a dona da Fórmula Indy... Foram pegos, mas acharam também. A mesma coisa a KTF no Brasil, que é a dona da Stock Car, né? A equipe do Bortoleto, é a dona da Stock Car, serem pegos. Isso é normal. Toda a equipe tenta achar. E, assim, é mérito da equipe estar usando um contrato, um regulamento mal escrito a favor deles, entendeu? O que vai dar o resultado disso, eu não sei. Mas que é triste ver a gente passar por isso, de ser tão mal organizado, sabe? Então, eu tô aqui falando pra CBA e pra Vicar, pros dois, né? Esses dois, na promotora e esse órgão, que, cara, sabe? Eu acho que talvez seja um pouco mais culpa da categoria do que a CBA. A CBA recebe, mas também a CBA... Eu não sei, eu não sou nenhum expert, eu nunca me liguei pra essas coisas, honestamente. Recentemente, desde que a gente começou pelas pistas, que eu tive que entender e me inteirar um pouco mais sobre isso, porque até então eu me preocupo com meu engenheiro, o resultado dentro da equipe, meus patrocinadores, e eu tava sempre lixando pro resto, entendeu? Como agora a gente precisa dar opinião, a gente tem que informar as pessoas, eu precisei estudar um pouquinho pra entender, e foi isso que eu entendi e fico frustrado com isso, porque é uma categoria que tem tudo pra ser
muito grande. E essas coisas mal escritas, mal resolvidas, que tem grande chance de perderem pilotos e patrocinadores para o ano que vem, porque realmente, eu acho que isso a gente não sabe. E é capaz, quando terminar Interlagos daqui a 2 semanas, a gente não saber quem vai ser campeão, porque vai depender do tribunal. Olha que triste isso. Isso daí é triste. É triste. Você terminar uma temporada, ainda mais uma temporada brilhante, que nem eles tiveram de maneira geral, com a quantidade de pilotos que estão indo para a última corrida disputando o título, e daí vai terminar a corrida, provavelmente vão ter casa cheia, sei lá, vão ter suas 20, 30, 40 mil pessoas assistindo a corrida, vai terminar a corrida, quem é o campeão? Ainda não sabemos. Não, isso é ridículo, entendeu? E o que me deixa mais chateado, e a gente fala bastante de estoque aqui no Pelas Pistas, a maioria do tempo que a gente fala da estoque, a gente não fala da corrida. Toda vez. São os problemas. São só os problemas. Desclassificação de piloto, punição que foi dada. A corrida a gente não fala. E assim, ó, a gente dá a classificação. Pode ver, toda vez que a gente fala de Stock Car, a maioria das vezes os 3 primeiros colocados, situação no campeonato, e alguma coisa aconteceu no fim de semana que não foi a corrida. Sim. Tipo. Ou algum bafafá. Algum bafafá que aconteceu que não foi a corrida do fim de semana. Não, e aí é um tentando dar facada nas costas, porque uma equipe pegou o patrocinador do outro, tá indo, o outro dono da equipe fica mordido, porque agora o patrocinador tá indo bem naquela equipe e quer tentar ferrar de qualquer jeito politicamente, com advogado, com isso. Isso acontece demais. Que até acontece na Fórmula 1 também, mas parece que tá todo mundo querendo afundar o próprio barco ali. E, sabe, a categoria não cresce, não vai pra frente. Lógico que ela comercialmente tem crescido, tem indo bem. O Lincoln tá investindo tudo que ele pode para a categoria crescer, para ela ser realmente um exemplo de categoria. Mas, cara, é complicado. Tem muita coisa amadora que acontece que deixa pilotos, patrocinadores, equipes broxados disso, né? Você vê o próprio Matheus vai sair da categoria ano que vem. Pai e filho vão sair porque... tudo bem, o pai já... não precisa provar mais nada. O cara foi um cara fenomenal, tá na categoria 30 anos, já ganhou vários campeonatos. Ele é referência, né? Mas o Rodolfo também tá saindo, tá indo pra outras categorias, fazendo outras coisas, porque ele tá de saco cheio da politicagem, das coisas mal feitas, mal resolvidas, sabe? Numa categoria tão grande, sabe? Imagina, os patrocinadores gastam, você pega a empresa que tem 2 carros, gastam mais de 10 milhões de reais por ano. Pra ser, sabe, pra ter esse tipo de problema, é muita falta de profissionalismo. E, de novo, tô falando em geral, né? CBA e Vicar, né? E, cara, eu realmente espero que o Lincoln consiga limpar isso tudo e agora, ainda mais o ano que vem, com os carros novos, consiga parar. E mudando um pouquinho, mas ainda falando do ano que vem, o ano que vem vai entrar o carro novo, né? E pra gente diminuir a chance de ter brechas no regulamento, até na construção do carro, o carro tem que ser muito bem feito, como o GT3, né? Se o Cris comprar um GT3, uma Mercedes GT3, e você lá na China comprar quebrou uma peça e pediu pra você mandar uma, vai encaixar e é como um Lego, funciona exatamente. Na Stock Car, a minha porta não encaixa no meu companheiro de equipe. O para-choque não encaixa do meu companheiro, não entra no meu. Mas isso não vai acontecer, desculpa te falar isso. Porque é um carro artesanal, especificamente feito para aquela competição. Você está comparando um carro de GT3, que é um carro de rua transformado para corrida. Então, o princípio básico... É um carro de corrida, né? O GT3 é um carro... todo de fibra de carbono, tem um chassi de corrida. Tem uma estrutura mais mas a base dele... Tudo bem, mas o Lincoln prometeu para as equipes isso, que ele vai fazer estilo GT3, que é que, por exemplo, as equipes não vão precisar de tanta peça de reposição, porque ele vai ter um caminhão lá atrás, todas as peças, deu uma porrada, vai lá no caminhão, tá aqui a lista de peça, pega e bota. Tá. A ideia, né, o conceito do carro novo é essa.
diminui o custo de mão de obra. Porque hoje em dia, o nosso custo de mão de obra é muito alto porque o carro é muito artesanal. Quanto mais artesanal seja o carro, mais você precisa de mão de obra específica para cada área do carro. Se o carro é um plug and play, é muito fácil, você monta e aquilo não dá para fazer nada, só setup, você elimina muita mão de obra e para tentar baratear a categoria. Aí começa talvez se investir mais em engenharia, ou piloto, enfim. Quantos carros já estão prontos dos carros novos? Assim, prontos, tem um testando, que é o da categoria, que é o carro que vem testando todo final de semana, que aliás ele tá testando em Goiânia, testou segunda-feira, eu não sei se terça-feira hoje. Estão testando compostos novos. Tá. O ano que vem vai ter 2 compostos aí diferentes que eles estão testando para ver... Duro e macio. Duro e macio para... Enfim, para ter estratégia na corrida, não sei exatamente, mas estão testando isso aí. A Hankook tá vindo com soluções para ter mais compostos diferentes para a categoria. Mas alguma equipe já recebeu os carros novos? Não, ainda não. Nem recebeu. Eu já vi fotos lá na Audácia de vários chassis, mas tá só o chassi, entendeu? Pelo que eu entendi, eles vão montar um por equipe, Audácia, e aí o segundo carro, cada equipe vai lá na Audácia montar o segundo carro, copiando como foi feito o primeiro. Posso estar errado, mas foi isso que eu entendi por alto, assim, que vai acontecer. Mas o campeonato vai começar só final de maio, final de junho, ano que vem. Final de junho? Junho? Acho final de maio, talvez, posso Tá. estar. Uau. Pra dar tempo... De preparar tudo. Exatamente. Uau. Estaremos acompanhando, seguiremos de olho aqui em todas as movimentações da Stock Car final de 24 e também em 25. Campeonato, a gente não sabe como que vai estar disputado ainda até a última etapa, porém, o campeonato mais importante, que é o bolão. Ainda bem que ninguém marcou pontos. O Cris marcou ponto. Opa, O Cris acertou o Sainz no pódio. E com isso Eu ele lembrei empata disso. no segundo lugar com você com 74 pontos. Sinto muito. Ah, Desculpa. Eles ainda são muitos pontos atrás de mim. 81 a 74, é uma distância, quase max aqui. Mas temos corrida nesse fim de semana. Então já manda. O meu já tá escrito aqui. A Cal já viu. Espero que o Christian não tenha colado. Mas vamos lá. Só vale a prova principal. Pódio e posição aleatória. Catar, né? Quinto lugar. Isso, Catar. Quinto lugar. Caramba. Não, olha. Vai. Deixa só o Nelson, já coloquei meu quinto aqui. Vai mandar a mensagem. Quinto. Quinto. Porra. Quem começa? Eu já mandei o meu pro Thiago. Então vamos lá. Vai lá você que não mandou ainda. Então, você não mandou. Então eu falo. Tá Você bom. não pode mudar. Pole, Lando, Tá. corrida. Eu vou de Lando, Tá. Max e Piastri. E o quinto? Hamilton. Cara, o quinto de todo mundo foi o mesmo aqui. Nelsinho foi de Leclerc pole, Leclerc, Lando e Max, com o Hamilton em quinto. Esse vai dar legal, que deu diferente alguns aqui. Eu fui de Lando pole vitória, Piastri em segundo, Leclerc em terceiro e Hamilton em quinto. Boa sorte. Aí, bolão. Pra quem? Pra mim ou pra você? Acho que pra você, né? Sentiram respeito. Nem falaram pra mim aqui. Já viram que tá difícil aqui chegar. Nosso troféu do bolão. Quero saber, claro, os palpites de vocês. Semana que vem estamos de volta, hein, turma? Beleza? Opa. Lembrando, então, a nossa Black Friday na lojinha do Pelas Pistas, pelaspistas360.com.br. O cupom é o Black Friday 25. 25% de desconto. Essas estampas são as estampas 2024. Vai acabar o ano. Não tem mais estampas 2024. Serão só as novas. Então, aproveitem para pegar os tamanhos que ainda tem da Legends Nelson, Legends Wilson Fittipaldi e outros tamanhos da loja. Black Friday também da Rede Pit Stop. Semana que vem a gente volta com mais, certo? Algum outro recado? Esqueci de alguma coisa, Cal? Não? Então é isso, turma. Obrigado pela companhia. Esse foi o Pelas Pistas desta semana.